uma argentina, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, por exemplo, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é uma argentina, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, por exemplo, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é uma argentina, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e
acabou, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisões Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisões Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar.
E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode continuar, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode continuar, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós
pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara,
o Henrique para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Ó, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Ó, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é
É uma argentina, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, por exemplo, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é uma argentina, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, por exemplo, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é uma argentina, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e
tá bom, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e tá bom, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e tá bom, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar.
E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte Decisões Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Uhum. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Uhum. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte Decisões Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Uhum. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Uhum. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí,
nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara,
o Henrique para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Uhum. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Uhum. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Uhum. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Pô, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. E se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Uhum. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Uhum. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Uhum. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Pô, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. E se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é
É uma argentina, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é uma argentina, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é uma argentina, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e
acabou, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar.
E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí,
nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Ó, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Ó, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Ó, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara,
o Henrique para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Uhum. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente um tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Uhum. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Uhum. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Uhum. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Uhum. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Uhum. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Uhum. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí,
nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Ó, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisões Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Ó, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisões Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Ó, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara,
o Henrique para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Uhum. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Uhum. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. E se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Uhum. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Uhum. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Uhum. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Uhum. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. E se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um
uma argentina, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, o município de cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode continuar, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é uma argentina, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, o município de cancelar a nota, e acabou, está tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, pois não, pode continuar, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB, porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é uma argentina, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, o município de cancelar a nota, e
tá bom, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, por exemplo, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, por exemplo, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar. E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem que estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço, o que você vai fazer é cancelar a nota, por simplesmente cancelar a nota, e acabou, tá tudo certo. Ele falou, não, eu prestei o serviço. Tá, por exemplo, pode começar. Eu pus aqui no primeiro detalhamento meu o PSB. Porque como eu falei para o senhor naquela primeira apresentação, a gente estava trabalhando com a Dilma, com as propinas para a Dilma, para o Aécio Neves e para o Eduardo Campos. Eram os três que tinham chance realmente de ganhar.
E nós ficamos muito empolgados com a candidatura do Eduardo Campos. Tivemos com ele alguns jantares, alguma conversa. Ele, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio. O Paulo Câmara é o governador hoje, o Geraldo Júlio é o prefeito de Recife. Então, e aí, um cara novo, de futuro, a gente resolveu investir nele. Né? Aí, nós pusemos lá um limite para ele, para iniciar, para ver as coisas, tal, tudo. Falou, nós vamos deixar aqui para você uns 15 milhões de propina. Se você começar a crescer, a gente vai te alimentando, nós vamos melhorando isso aí, e depois a gente acerta quando você ganhar e tal. E isso foi feito. Só que exatamente no dia que ele faleceu, eu estava com o Henrique, que era a pessoa dele, que ele mandava, ou o Geraldo Júlio, ou o Paulo Câmara, ou o Henrique, para ir lá tratar das propinas, né? Sim. Foi até chato, que era um dia de um pagamento, e até eu queria acrescentar aqui, viu, doutor Francisco, que aquela empresa Escopo, foi no dia da morte do Eduardo Campos, que ele estava lá me pressionando para pagar, porque o cara tinha morrido, e ele não prestou nenhum tipo de serviço para nós. Quem estava pressionando? O dono da Escopo, que é um argentino, tem uma empresa da Argentina. É Escopo Suporte e Decisão Empresarial. Esse cara, além de fazer uma nota para nós, 2.270.000, que era para dar o dinheiro para o Eduardo Campos. Esse Henrique que levou essa pessoa lá com a gente. Ele fez a nota, com a morte do Eduardo Campos, ele falou, agora eu não vou receber mais. Eu falei, mas você nunca prestou serviço.